Olá pessoal, mais uma vez Josevanda na Etsy aqui para a gente poder discutir um outro assunto aqui sobre a parte de automação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de tributação, como identificar, como que a gente vai classificar um produto com relação à parte de tributação. Essa parte não é nem muito uma questão do sistema, é uma questão mais contábil um pouco. Mas para facilitar um pouco a vida dos clientes, vamos ver se a gente consegue dar uma ajuda nesse sentido aí também. Então eu separei algumas notas aqui para a gente poder discutir. Vamos primeiro dar uma olhada nesse documentozinho de Excel que eu fiz aqui. Primeiramente, uma coisa que tem que ficar claro para a gente. Em CFOP, que é o Código Fiscal da Operação, toda nota fiscal, cada produto vai ter um CFOP destacado lá. Nós temos aqui, ó, se o CFOP começar com 1 ou com 2, nós estamos tratando os CFOPs de entrada. Se ele começar com 5 ou com 6, significa que nós estamos falando de CFOPs de saída. E acompanhando a tabelinha aqui, estava escrito errado ali, vamos lá. Acompanhando a tabelinha aqui, ó, se o meu fornecedor emitiu uma nota para mim, o CFOP está começado com 5, significa que esse fornecedor é de dentro do mesmo estado que eu. Logo, na hora que eu fizer a conversão do CFOP, eu vou converter para um CFOP começado com 1. Se ele emitiu para mim com CFOP começado com 6, logo na hora que eu fizer a conversão, eu vou converter para um CFOP começado com 2. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. 5102 foi o que o meu fornecedor colocou na nota dele. De uma maneira mais simples falando, eu iria trocar o 5 pelo 1. Viraria então 102. Por quê? O primeiro dígito ele só serve para informar se é uma saída ou se é uma entrada e se é de dentro do estado ou se é de outro estado. Então, boa parte das vezes eu converter essa regrinha aqui, ó, eu pegar essa regrinha e converter 5 para 1 e 6 para 2, vai funcionar. Só que como toda regra tem exceção, vamos lá às partes um pouco mais complicadas. Se eu pegar uma tabela CFOP, que a gente encontra pela internet aí à vontade, tabela CFOP PDF, vai aparecer um monte. Se eu pegar uma tabela dessa aqui e for olhar, por exemplo, vamos dizer que o meu fornecedor emitiu para mim com código 5.102. Ó, 5.102. O 5, eu já sei então que ele está vendendo, porque iniciado com 5 ou com 6 é saída, né? Não é entrada. E que os últimos 3 dígitos é que dizem a que se destina, né? Então vamos lá. 5102 significa venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Beleza. O que ele está dizendo quando ele emitiu essa nota? Ele está dizendo que ele está vendendo uma mercadoria que ele comprou de alguém para vender. Ele não produziu essa mercadoria. Se ele fosse aqui, por exemplo, ó, 5101, venda de produção do estabelecimento. Por que o 5101 e o 6101 estão um do lado do outro? Porque eles querem dizer exatamente a mesma coisa. A única coisa é que 5 quando ele vender para dentro do estado dele, 6 quando ele vender para fora do estado dele. Então vamos lá. Pela nossa regrinha, eu trocaria 5102 por 1102. Vamos ver então o que significa 1102. 1.102. Ó, compra para comercialização. Então aí a gente já tem que começar a prestar atenção. 5102, ele disse que ele estava vendendo uma mercadoria que ele adquiriu de terceiros. Se eu também estou comprando para revender, 1102 vai ser perfeito para mim, porque eu também estou comprando com a intenção de comercializar. Mas vamos lá que eu estou comprando para industrializar. Vamos dizer que eu tenho aí uma padaria, por exemplo. Eu estou comprando aquele produto, aquele trigo, por exemplo, e vou transformar em pão. Então, quando o meu fornecedor me vendeu com 5102, ele disse que ele vendeu algo que ele comprou de um terceiro. Mas eu não comprei para comercializar nesse caso aqui. Eu comprei para fabricar. Então, na hora de fazer a conversão, eu não vou simplesmente converter 5102 para 1102. Eu vou converter 5102 para 1101, porque compra para industrialização. Entenderam, pessoal? Então, assim,
Não mudou muita coisa, mas os 3 últimos dígitos dão o significado do que esse produto significa para mim aqui dentro da empresa. Poderia, por exemplo, ser compra de material de limpeza. Logo, se ele fosse um material de limpeza, ele seria um material de uso e consumo. Não muda o fato de quem me vendeu está vendendo o que ele comprou de alguém. Então, para ele, continuaria sendo 5102. Só que, para mim, eu já ia escolher um CFOP que queria dizer que eu estou comprando para consumir. Ou, no caso aqui do exemplo da padaria, estou comprando para produzir um produto a partir daquilo ali, que seria o caso do 1101. Outra situação que acontece bastante também, essa aqui, quer ver? Ó? Pegar uma nota fiscal aqui que foi tirada para alguém, para algum cliente nosso. Tá vendo aqui, ó, CFOP 5929. Vamos tentar inverter 5929. Se eu fosse usar a regrinha de 5 vira 1, vamos ver se existe um 1929 na tabela CFOP. Vou pesquisar aqui, ó. 1.929. Ó, não existe. Sabe por que não existe? Porque o 5929, ele é um CFOP que serve 5929, ele é um CFOP que serve para espelhar um cupom fiscal. Quem tem comércio pequeno e às vezes compra algum item no supermercado para revender, sabe que primeiro você passa pelo caixa, eles te dão um cupom. Aí você fala, mas eu também preciso da nota eletrônica. Eles te mandam lá num guichê, onde a pessoa vai emitir uma nota eletrônica para você, mas ela já emitiu o cupom. Então, como ela já emitiu o cupom, se ela fosse emitir uma nota fiscal com CFOP 5102, por exemplo, o produto ia sair 2 vezes do estoque deles e também ia pagar impostos 2 vezes. Quando eu tiro uma nota com 5929, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que aquela nota é só uma referência de um outro documento fiscal, que no caso era o cupom fiscal. Então, como que eu vou converter esse produto aqui? Aí eu vou ter que saber, nós vamos entrar num outro mérito agora, para saber se esse produto, como ele é tributado, para saber como classificá-lo de forma tributária. Então, o CFOP, basicamente, são essas informações que a gente passou. Esse 5929 a gente precisa saber um pouquinho mais de tributação e vamos entrar nisso agora. Antes de explicar o CFOP 5929, eu vou explicar para vocês o seguinte. Existem 3 códigos fiscais que eles se correlacionam. É o CST, o CSOSN e o CFOP. O CFOP, ele existe em toda nota fiscal, independente de qual é o regime tributário teu. Agora, o CST, por exemplo, é um código de situação tributária que ele só existe para empresas que são do lucro real ou do lucro presumido. E o CSOSN é como se fosse o mesmo CST, só que para empresas que são do Simples Nacional. Aí vamos lá. O que confunde um pouquinho. Quando eu sou uma empresa do Simples Nacional e compro de um fornecedor grande, eu preciso informar no meu sistema o código CSOSN, porque eu sou Simples Nacional. Mas o código que vem na nota do meu fornecedor, ele tem CST, porque esse código ele é para empresas grandes. Geralmente os nossos fornecedores, aí, as grandes indústrias, são lucro real ou lucro presumido. Então eu preciso saber mais ou menos como relacionar esses códigos. CST, por exemplo, 060, ele indica que é um produto substituto tributário. Substituto tributário. Ele equivale, para mim, que sou Simples Nacional, a esse código aqui, ó, 0500 no meu CSOSN. E o CFOP dele, geralmente vem dessa forma aqui, ó, 5403, 6403. Então, eu preciso saber, olhar na minha nota, o CFOP, e saber se esse produto é tributado ou não. Vamos pegar um exemplo aqui de nota fiscal que eu deixei aqui para poder mostrar para vocês. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, CST 020. 020, voltando aqui na tabela, ele não está nem aqui como substituto tributário, nem aqui embaixo como tributado. Só que aí tem um jeito de eu poder identificar. Se eu olhar aqui, ó, CFOP 5102, tudo que for 5102, 5101, ele é tributado.
Então, mesmo eu não sabendo o que o CST 020 significa para mim, eu já vou saber que ele é um produto tributado. Porque 5102, 6102, 5101 são produtos tributados. Aí você me diz, poxa, mas como é que eu vou ter essa informação? Se você pegar a tabela CFOP e pesquisar aqui, 5.101, vendas de produto de estabelecimento. Ele não fala nada sobre substituição tributária. Logo, automaticamente, este é um produto tributado. 5101, 5102. Se fosse, por exemplo, 5403, que é um outro exemplo que a gente vai usar aqui, venda de... ficou cortando aqui. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com operação sujeita ao regime de substituição tributária. Então, por aqui eu já consigo identificar se esse produto é substituição tributária ou não. Para você que é simples nacional, se é substituição tributária, você vai tratar ele como 0500 no seu código CSOSN, que posteriormente eu vou mostrar para vocês onde colocar isso dentro do programa. Mas vamos entender primeiro essa questão tributária. Então, se ele for 5403, eu vou tratar ele como 0500. Mesmo ele não sendo aqui 060, que naquela opção lá era 0... Perdão, deixa eu conferir qual era o código aqui novamente. No caso dessa nota que nós estamos aqui, ele é 020, mas eu sei que ele é tributado por causa do código 5102. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro exemplo aqui embaixo, na mesma nota. Note que eu posso ter vários CFOPs dentro de uma mesma nota. 5405 e o produto 060. Aqui na tabelinha que eu coloquei, 060, eu já sabia que era 0500, que era substituição tributária. Mas se eu tivesse essa dúvida, eu poderia olhar aqui. Aí, tem uma coisa que complica nesse meio todo aqui. E quando o produto vier como 5929, que é aquele exemplo que ele foi espelhado do cupom, então o CFOP não vai me ajudar a entender se ele é substituição tributária ou não. Aí, no caso aqui do 5929, eu já vou apelar para outro tipo de informação. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um 0102. 0102, embora o título aqui em cima está CST, mas se ele tem 4 dígitos, ele é CSOSN. Aí nós já vamos olhar aqui, 0102. O que é 102 para mim? 102 é tributado. Então eu sei que esse produto aqui é um produto tributado. Só para poder dar uma esclarecida para vocês, CST sempre tem 3 dígitos. E o CSOSN tem 4 dígitos. E em todos os dois casos, o primeiro dígito, tanto do CST quanto do CSOSN, querem dizer a origem do produto. Aqui tem uma tabelinha que ela tem a origem, o CST e o CSOSN. Então, olha, 000, que é o CST que eu usei de exemplo lá, nacional, exceto indicado nos códigos 3 e 5, que estão aqui embaixo, e 00, tributado integralmente. E se fosse o 0102 que a gente está utilizando lá? 0 nacional, 102 tributado integralmente, sem permissão de crédito. Ok? Então, mais uma regrinha aí. Aí só uma observação, que se todo produto teu, se você tem, por exemplo, um supermercado, e você vende para pessoa física, o CSOSN que você vai usar, 101 ou 102, ambos dizem que o produto é tributado. Só que o 102 ele não permissiona crédito de CMS. E quando eu vendo para pessoa física, eu não posso permissionar crédito, porque ela não tem como usar o crédito de CMS. Então é mais uma coisa para observar. Na hora que a gente for tratar o cadastro de produtos, vai ficar um pouco mais clara essa questão tributária que a gente está falando aqui, que nós vamos pegar algumas notas fiscais e vamos comparar o que está nela com essas informações aqui. Por hora, a parte da questão tributária é isso aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.